Vacinação. Adultos a partir de 18 anos devem estar imunizados com pelo menos uma dose até 16 de agosto em São Paulo. Amanhã e domingo tem eleição de oficiais na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Dia do Adolescente Presbiteriano. Conheça todas as atividades e projetos desenvolvidos pela UPA. E a Sociedade Bíblica do Brasil realiza o 17º Fórum de Ciências Bíblicas em agosto. Fique com a gente! A partir de agora tem Notícias do Bem. Chegamos! Que bom que você continua com a gente, que bom que você está na IPP TV, a sua TV missionária, que bom que você está com a gente no Notícias do Bem, que começa agora. Seja muito bem-vindo. Tainá está com a gente aqui nessa sexta-feira fria aqui em São Paulo, mas tá muito frio aqui em São Paulo, realmente, Tainá. Eu acho que tá muito frio em São Paulo e me parece que no estúdio tá um pouquinho mais ainda. Parece mais gelado, realmente, né? Mas enfim, apesar do frio, a gente tem muita notícia, a gente tem muita informação para você nessa sexta-feira. Lembrando que nosso encontro é sempre às 11h30 da manhã, aqui pela IPP TV, com horário alternativo a partir das 18 horas. Você que está com a gente aqui, já aproveita, já curte aqui o nosso vídeo, já faça a sua inscrição no nosso canal. Nós estamos rumo a 1 milhão de inscritos no canal da IP Pinheiros, então faça a sua inscrição. Ative as notificações para que você possa receber todas as informações da nossa programação, para que sempre que um programa da IPP TV começar, você vai receber a informação aí no seu aplicativo. Toda vez que começar um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você também vai ser informado. Então é importante que você faça a sua inscrição e que você ative as notificações, tá certo, Tainá? Tá certinho, já quero mandar um abraço pro Ricardo Reis, tá aqui com a gente, sempre conectado no IPP TV. E também para Silvinha Gomes. Então, você que está aí, participe, mande sua mensagem, interaja aqui com a gente, deixa um recadinho, compartilhe um pouquinho como é que está sendo o seu dia, como que começou a sua manhã, qual a dificuldade que foi hoje sair da cama. Então, participe com a gente aqui, mandando sua mensagem. É verdade. Bom, e a gente começa Notícias do Bem falando de vacinação. A expectativa do governo do estado de São Paulo é de que todos os adultos até 18 anos estejam vacinados até o dia 16 de agosto. É isso mesmo. E com o avanço do trabalho, a partir deste domingo, já acontece também a flexibilização das restrições no estado. A expectativa é de que todos os adultos estejam vacinados até 16 de agosto, 4 dias antes da previsão anterior. Os adolescentes também terão vacinação antecipada. Essa reprogramação acontece por conta da chegada de mais de 1.300.000 doses de vacina do Instituto Butantan, compradas pelo governo paulista para agilizar o plano estadual de imunização. Em toda a campanha, o estado de São Paulo já aplicou mais de 35 milhões de doses. Mais de 76% dos adultos já recebeu pelo menos uma dose da vacina. De 30/7 a 4/8, vacinaremos então de 28 e 29 anos. No dia 5/8 a 9/8, de 25 a 27 anos. E do dia 10 de agosto ao dia 16 de agosto, 18 a 24 anos. E o nosso Dia da Esperança é o dia 16. Nós também vamos iniciar a vacinação de adolescentes no dia 18 de agosto. Então, no dia 18 ao dia 29 de agosto, nós faremos dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. E no dia 30/8, vamos iniciar de toda a população de 12 a 17 anos. Primeiro de 15 a 17 anos, e no dia 6/9 a 12/9, de 12 a 14 anos. E nós não podemos deixar de falar dos faltosos, ou seja, aqueles que não voltaram às unidades básicas para fazer a sua segunda dose. É muito importante que completem o esquema vacinal. Então, quando nós mostramos esse novo calendário, nós estamos trabalhando simultaneamente com as segundas doses da vacina. Na coletiva, o governador anunciou a ampliação da capacidade de público presencial e horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais a partir deste domingo. Com as sucessivas melhoras nos índices de saúde e vacinação acelerada, os estabelecimentos poderão funcionar entre 6 da manhã e meia-noite, com ocupação presencial de até 80% da capacidade.
O uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de 1 metro e respeito a protocolos de higiene estão mantidos. E essa lembrança, ela é especialmente importante porque talvez tenha sido um ponto que levou alguns lugares do mundo muito desenvolvidos a terem problemas, né, que é atingir um certo nível de vacinação da população e abrir mão precocemente dos protocolos. Então, esse é um diferencial muito importante do Estado de São Paulo e que exige, novamente, uma colaboração da população, como todos nós temos feito até agora, mas é uma lembrança importante que os protocolos de distanciamento, máscaras, higiene devem ser mantidos. Se a contenção da pandemia e os reflexos da vacinação continuarem positivos, o governo já planeja avançar da fase de transição para a etapa de retomada segura a partir do dia 17 de agosto. A expectativa é eliminar todas as restrições de horários e liberar o atendimento presencial com capacidade de 100%, mas com manutenção de protocolos. As permissões foram balizadas pelo atual cenário do controle da pandemia em São Paulo. Indicadores da Secretaria Estadual da Saúde mostram reduções consistentes nas médias diárias de novos casos, internações e mortes por coronavírus. A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva em todo o estado está em 53%. Na Grande São Paulo, 49%. E no município de São Paulo, 45%. Temos um total de pacientes internados de 5.907 pessoas, portanto, menos de 6.000 pacientes acomodados nas nossas unidades de terapia intensiva. Lembrando que na última ocasião em que tivemos um número abaixo de 6.000 foi no mês de janeiro, mais precisamente no dia 19 de janeiro. E também tivemos uma redução não só nas unidades de terapia intensiva, mas também nas enfermarias. Na enfermaria estamos também com menos de 6.000 pacientes e esses números são semelhantes àqueles que nós observamos no dia 27 de novembro do ano passado. Portanto, uma melhora expressiva, de forma a estar intimamente relacionada com o processo de vacinação bastante célere, bastante implementada no estado de São Paulo. Próximo, por favor. Nós temos... Muito bem, então aí as informações a respeito da vacinação, né, e da flexibilização dos horários, da flexibilização das regras. Nós temos realmente números muito bons relacionados aos últimos meses, mas ainda são números altos se a gente for pensar em ocupação de UTI e também em ocupação de enfermaria. Então é preciso que a gente continue no processo de vacinação, que a gente continue se vacinando, e é importante que a gente continue também tomando as medidas de distanciamento social, uso de máscaras, higienização, enfim, são as medidas que vão nos ajudar a vencer de maneira ainda mais rápida e mais efetiva, ou controlar de maneira mais rápida e mais efetiva essa pandemia. Nós sabemos que nós vamos ter que conviver com o coronavírus aí agora para sempre, vamos dizer assim, ele vai estar sempre presente aí, mas a gente tomando essas medidas, a gente consegue controlar a pandemia, então é importante que todos participem para que a gente possa voltar a ter a vida mais próxima do normal o mais rápido possível, né, Tânia? Exatamente. A programação é extensa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Além das programações do fim de semana, tem cultos de segunda a quinta-feira. Pois é, o objetivo é evangelizar e incentivar a igreja a fazer a obra missionária. Nós preparamos uma reportagem especial para a nossa edição de hoje. Confira um trechinho com a gente agora. A programação é extensa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A semana já começa com o Conexão com Deus, a partir das 8 da noite nas segundas-feiras. Neste culto, o pregador foi o pastor Paulo Júnior, que ministrou sobre as características de um pastor bíblico. Pessoal com outros irmãos, frequente a casa de santos, abra sua casa para os santos, viva a vida comum com os santos, ajuda ele a pintar a casa, vai no velório com ele, ora junto com ele, chora, ri, vida comunitária. Por mais que você esteja a quilômetros de distância, fiquem próximos daqueles que moram mais próximo, porque ajuda mútua, conselho mútuo, exortação mútua, troca de testemunhos, isso tem uma força, um poder extraordinário. E João incita: tenham comunhão uns com os outros. Irmãos,
Essas são as marcas de um pastor. Muitos visitantes de outras denominações também visitam a IPP nesses cultos. Eu venho uma vez por mês, né? Na verdade, eu não sou membro aqui, mas eu sou convidada. Então eu venho toda a última terça-feira do mês e para mim é uma alegria, eu gosto muito. Nós nascemos para servir, então poder estar aqui servindo a Deus, compartilhando o que eu estou aprendendo e crescendo com as irmãs, é uma delícia, é muito bom. Eu cheguei na IPP através dos cultos da Mulher Esperança, que eu assistia toda terça-feira online. E também eu vinha de segunda-feira no Conexão com Deus, que a gente assistia muito o pastor Hernandes, eu e meu esposo. 17 de setembro de 2019, eu fiz um propósito com Deus de vir aqui todo Mulher Esperança presencial. E logo depois a gente se membrou na igreja. E estamos aqui, ajudando na obra de Deus, abençoando as pessoas e sendo muito abençoado por esse ministério. E assim, toda mulher da igreja de PP deveria participar do Mulher Esperança com a gente aqui, porque é sempre muito abençoador. Jesus não despede a gente de mãos vazias. A gente sempre tem uma porção abençoadora para nossas vidas nesse dia. E sem falar que a gente está aqui junto com as mulheres, orando pelos pedidos, orando por nossos filhos, pela família, pela igreja e pelo Brasil. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você essa reportagem completa, né, sobre os cultos que acontecem não só no domingo, mas os cultos que acontecem durante toda a semana, além do Mulher Esperança, que é na terça-feira, tem culto na quarta, tem culto na quinta, enfim, tem muitas oportunidades para você participar com a gente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Exatamente. Você conhece a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes? Daqui a pouco vamos conversar com o presbítero e coordenador da UPA da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Ricardo Machado. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, celebrado no 4º domingo de julho, e nós vamos saber qual é a programação, quais as ações da UPA para esse segundo semestre que está começando agora. Os adolescentes voltaram ao trabalho, voltaram às atividades, a gente vai saber tudo. Você também pode participar com a gente, deixa a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar a respeito da programação dos nossos adolescentes, não é isso, Tainá? Exatamente. A Bíblia e o Jovem. Esse é o tema do 17º Fórum de Ciências Bíblicas, promovida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Pois é, essa edição vai acontecer nos próximos dias 12 e 13 de agosto e vai abordar ideias e estratégias de como engajar ainda mais as novas gerações com a palavra de Deus. Para falar sobre esse tema com a gente, nós estamos recebendo o gerente de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Mário Rossi. Pastor, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. É um grande prazer recebê-lo. Olá, pastor. O prazer é nosso, da Sociedade Bíblica. Obrigado por essa oportunidade de conversarmos sobre o 17º Fórum de Ciências Bíblicas da SBB. Pois é, eu gostaria que o senhor falasse primeiro um pouco a respeito da história desse fórum. São 17 anos de história, né? Como é que ele começou e como é que foi feita a decisão do tema desse ano de envolver os jovens, de engajar os jovens? O primeiro fórum aconteceu em 2005 e celebrava o aniversário da primeira grande tradução feita no Ocidente, tradução da Bíblia. Depois nós passamos por temas como a Bíblia e a comunicação, a Bíblia e o conhecimento universal, também para aspectos de tradução para línguas indígenas brasileiras. E desde o Congresso Mundial das Sociedades Bíblicas, acontecido agora no início dessa década, as sociedades bíblicas de todo o mundo foram desafiadas a prestar mais atenção. Esse é o termo, prestar mais atenção, não que não estivessem prestando, mas prestar mais atenção na participação dos jovens, né, tanto na causa bíblica como também nas próprias igrejas. A Sociedade Bíblica vinha realizando outras atividades e programações com líderes de jovens e, aconselhados dessa forma, por essa liderança, nós decidimos, já em 2020, começar a tratar desse tema, a Bíblia e o jovem. Desde o Dia da Bíblia de 2020, essa tem sido a trilha seguida pela Sociedade Bíblica.
conversar, ouvir os jovens, ouvir os líderes dos jovens das mais diferentes igrejas de todo o Brasil. E olha que é muito conteúdo, é muita coisa, tanto que nós já decidimos que o fórum do próximo ano, 2022, também abordará a questão do jovem. Qual a igreja, qual é o grupo evangelístico que não está preocupado em entender melhor e estar mais ao lado com o evangelho, ao lado das novas gerações? Esse é o propósito, porque a sociedade bíblica está investindo tanto tempo e tanto esforço para trazer à mesa, com lideranças de todas as igrejas, com formadores de pastores, professores de teologia, trazer esse tema à discussão. E acho que conseguimos formar uma bela equipe, um belo time para esse fórum nos dias 12 e 13 de agosto. Está chegando, está quase aí. É verdade. Pastor Mário, uma pergunta. E ele está, de acordo, dentro da programação, né? Ele está aberto para as inscrições? Quem que pode participar? Qual que é o perfil? Se é liderança? Se são membros comuns? Quem pode se inscrever? Nós tivemos, até agora, nos fóruns anteriores, a participação especialmente de líderes de igreja, de líderes de seminários, de escolas teológicas, pessoas envolvidas com evangelização, mas o fórum ele está aberto para membros da igreja, pastores, seminaristas, professores de seminários, enfim, quem estiver preocupado com o tema está dentro. Tá dentro mesmo. Nós fazemos questão de diversificar essa participação. Não se dirige a um público exclusivo, né? Achamos que o tema é tão importante que toda a igreja precisaria refletir junta. Não é assim, bom, eu vou resolver o meu problema no meu quintal. O que está acontecendo lá fora, para o outro, não me interessa. Não, peguem todo mundo. Então nós queremos juntos, e especialmente no caso deste fórum, que os jovens estejam envolvidos, né? Jovens participando. Eu vi aí do encontro também de adolescentes, né, que aconteceu agora final de julho na IPP, são todos bem-vindos, né? Tragam também a sua contribuição para esse tema, como envolver cada vez mais os jovens com o evangelho. Tá certo, pastor. O evento vai ser presencial, vai ser online, vai ser híbrido? Quais são as informações a respeito do evento e das inscrições? Assim, ótimo. Nós vamos realizar esse fórum todo online. Todo ele será online. E vamos seguir a seguinte dinâmica. No dia 12 de manhã, vamos liberar para os inscritos as primeiras 4 palestras. São ao todo 8 palestras. Palestrantes, líderes de jovens, como o pastor Cristiano Karasek, o pastor Luciano Subirá. Vamos ter também a participação do arcebispo de Curitiba, Dom Peruso, que durante muito tempo liderou essa área da catequese com adolescentes e jovens na CNBB. Vamos ter também o Davi Lago, que é um pastor que tem dedicado aí já uns 20 anos a esse trabalho com a juventude. Vai estar conosco também o pastor Wellington Neto, que é o pastor responsável pelos jovens, pelo Ministério Jovem de uma das maiores igrejas, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O professor Erni, nosso diretor executivo da Sociedade Bíblica, ele vai mostrar como há espaço para os jovens na causa da Bíblia, na liderança da causa da Bíblia. E nós vamos então proceder da seguinte forma. No dia 13 de manhã liberamos 4 palestras,
o inscrito assiste a essas palestras no decorrer do dia, e a partir das 19 horas temos uma live com esses palestrantes e os participantes do fórum. No dia 14, outra vez, de manhã são liberadas 4 palestras e à noite há uma mesa redonda, uma conversa com os palestrantes em torno desse tema. Para se inscrever é muito fácil. Basta acessar a página, o site da sbb.org.br, é o site da Sociedade Bíblica, sbb.org.br. Logo na entrada, você vai encontrar o caminho do fórum, uma aba própria para o fórum, com as instruções também para inscrição. Ela é online, feita no Simpla, e a pessoa tem a opção, ele pode se inscrever gratuitamente ou pode aceitar o convite da Sociedade Bíblica para destinar recursos para a distribuição de Bíblias. Aí a sugestão é que a pessoa escolha: eu quero doar o valor de uma Bíblia, eu quero doar o valor de 2 ou 3, enfim, quantas Bíblias a pessoa quiser doar. Mas eu insisto, eu reforço, ninguém deve deixar de participar do fórum, porque não pode, talvez, nesse momento, destinar a oferta para a distribuição de Bíblias. A oferta das pessoas que apoiam a Sociedade Bíblica é muito importante, mas mais importante é que a pessoa se inscreva e participe do fórum. Pode fazer isso gratuitamente, basta acessar aí o site da Sociedade Bíblica e fazer a inscrição para o 17º Fórum. Muito bom. E assim, quando vocês escolheram um tema, e claro, não está difícil às vezes observar quais são as principais causas que têm preocupado as igrejas, né? Mas tem como a gente aqui pontuar de uma forma bem leve, né? Quais são os principais temas que têm preocupado, né, grandes líderes com relação aos nossos jovens? Sim, é um cardápio bem interessante. Por um lado, procurar entender, o pastor Cristiano Karicek, por exemplo, vai desenvolver muito isso, entendendo quais são as prioridades do jovem hoje. O bispo Peruso, Dom Peruso, ele analisa as possibilidades, a potencialidade e as dificuldades no diálogo da Bíblia com os jovens, com a juventude. O João Branco, que é diretor de marketing do McDonald's no Brasil, um cristão que se dedica muito a orientar jovens. Por que o trabalho? O que tem a ver o meu trabalho com a missão? Ou o que tem a falta de trabalho a ver com meu objetivo de vida? Então ele discute isso de uma forma muito abrangente. E nem tudo está perdido, né? Então também tem posicionamentos muito positivos nessas palestras, e eu ressalto também a palestra da Ana Paula de Barcelos, que é uma juíza de direito do Rio de Janeiro, pastora, e ela vai ela aborda a comunhão cristã como espaço necessário para atender a demanda que os jovens têm. Então, a comunhão cristã, a igreja cristã, atendendo aí as demandas da juventude. O pastor Davi Lago faz uma reflexão também muito interessante, pontuando como o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, o conhecimento aprofundado da Bíblia, dá aos jovens um vasto repertório para a tomada de decisões na sua vida. Outro palestrante analisa a questão das tensões. A vida do jovem é tensa muitas vezes, na verdade. Então, como tratar essas tensões na vida do jovem e também os seus acertos, os seus sucessos, né, o seu progresso na vida cristã, no envolvimento tanto na igreja como também na causa da Bíblia. Isso que nós queremos
compartilhar com os jovens, com as lideranças dos ministérios de jovens, né? Para aproveitarmos, aplicarmos todo o conhecimento, toda a experiência que esses líderes têm para ajudarmos os jovens a crescerem e se envolverem cada vez mais com a Bíblia. É uma questão de leitura e engajamento com a palavra de Deus. Nós estamos muito esperançosos de que este fórum dará uma ótima contribuição ao tema. Exatamente, até porque, já partindo aqui para o nosso encerramento, pastor, até porque essa nova geração é a geração que vai formar as próximas, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande realmente em relação aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, porque eles serão os líderes das nossas igrejas, eles serão os líderes das nossas famílias, enfim, a gente precisa trabalhar de maneira muito efetiva e muito cuidadosa com esses jovens, né? Nós vemos na Bíblia como para Deus é importante que as novas gerações sejam alcançadas, que seja transmitido a elas também transmitida a eles a oportunidade de liderar os trabalhos na igreja, né? Muitas vezes os jovens não estão tomando a liderança, não estão na liderança, talvez porque nós não tenhamos dado atenção a isso, de que eles já estão aí, né? Não só no futuro, mas agora, precisando assumir o seu papel, assumir responsabilidades e oportunidades que a igreja lhes dá. Acho que interessa muito a todas as igrejas, a todos os grupos e organizações missionárias batermos um papo sobre isso. E o fórum é essa oportunidade em que a sociedade bíblica se sente bem nesse papel, de trazer pessoas das mais diferentes linhas teológicas, das mais diferentes tradições denominacionais, para a gente conversar junto sobre um tema e ver que com a contribuição, com a participação de todos, nós podemos avançar melhor. Com certeza. Pastor Mário Rossi, gerente de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem dessa sexta-feira. Pastor, obrigado pela sua participação. Sucesso aí nessa jornada, e a Sociedade Bíblica pode sempre contar aqui com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a IPP-TV, para que nós possamos divulgar iniciativas tão importantes como essa. Muito obrigada, pastor. Muito obrigado. Nós reconhecemos, né, que vocês têm esse carinho tão grande também pela causa da Bíblia e agradecemos. E vamos voltar sim, né? Queremos estar juntos com vocês, trazendo sempre as oportunidades e as programações da causa da Bíblia no Brasil. Tá certo. Obrigado mais uma vez, pastor Mário Rossi, participando com a gente aqui. E a campanha de cestas básicas continua, gente. Pois é, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua fazendo esse trabalho, e a cidade de Esperança, lá na Paraíba, atendeu centenas de famílias carentes. A distribuição das cestas básicas continua. Em Cidade Esperança, na Paraíba, centenas de alimentos foram entregues para famílias carentes da região por meio do missionário da Junta de Pinheiros, reverendo Josemar Farias. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Meu nome é Josemar, sou pastor missionário, servindo ao Senhor no campo da Cidade de Esperança, na Paraíba. Quero expressar a minha gratidão a Deus e à Junta de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela doação de 40 cestas básicas para o nosso projeto de evangelização social, pois tem sido uma experiência ímpar contemplar a alegria daqueles que são abençoados por meio da palavra de Deus, como também da ajuda com alimentos. Estamos atendendo a famílias muito carentes que são cadastradas para que possamos visitá-las e evangelizá-las. Temos orado para que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. E nesse mesmo projeto, com a ação de graça do nosso Senhor Jesus Cristo, já temos frutos, pessoas indo à igreja. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. É muito bom quando a gente tem esse feedback também, né? E a gente, desde o início da campanha, nós temos passado também, né, os resultados, mostrado às famílias, às igrejas que têm recebido as cestas básicas. A gente pede a doação, é importante que também a gente possa prestar conta, né, de onde
estão indo essas cestas básicas, para quem está sendo distribuída, enfim, para que você que está doando também saiba exatamente como está sendo utilizado o seu dinheiro, a sua doação. Muito bom. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil neste fim de semana. No sul e sudeste, as temperaturas continuam baixas neste sábado. Norte e nordeste com possibilidades de chuva. Em São Paulo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As temperaturas seguem baixas, mínima de 7 e máxima de 18 graus. Campos, no Rio de Janeiro, vai ter sol com nebulosidade durante o dia e chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, dia de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Faz frio, mínima de 4 e máxima de 19 graus. No centro-oeste, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, tem previsão de sol entre nuvens sem chuva. A mínima de 12 e a máxima de 28 graus. No nordeste do país, Ilhéus, no sul da Bahia, vai ter sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. Região norte, Manaus, tem sol com aumento de nebulosidade pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 30 graus. Olha só, tem umas regiões que estão uma delicinha, né? Dá vontade de... Norte e Nordeste, por exemplo, dá pra gente ir pra lá, né? Dá vontade de ir pra lá. Agora eu quero compartilhar algumas mensagens. A Maria Lúcia Medeiros está aqui com a gente. Ela colocou: bom dia, eu sou da denominação Batista Betel e sempre acompanho a programação online da Igreja Presbiteriana. Isso tem edificado muito a minha vida. Muito bom. E nós temos também outras mensagens. Muita gente participando com a gente, né? Muita gente participando. O Ricardo tá aqui, o Alex, o Sadi, a Sandra Costa, ela colocou todos vacinados, ela enfatizou a última matéria que nós passamos. E a Delva também está aqui com a gente, mandando um bom dia para Quirino e Tainá. Muito bom dia para você, Delva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos exatamente qual o próximo momento, mas Carol Menari também está aqui, Notícias do Bem, olá. Olá, Carol, que bom que você está aqui com a gente. A Amália também, ela está aqui. E o Eclésio, ele está diretamente de Palmas, Tocantins, bacana, nos assistindo também. Tá certo. Muito bom, pastor você Carlos. Opa, e tem a mais Tânia. gente? O pastor Carlos, ele até falou com relação ao tema proposto pelo fórum, né, da SBB, que achou muito interessante. E, de fato, é um tema bom e a gente tem que... tem mais mensagem chegando, gente. Mais mensagem chegando. Vai mandando, vai participando com a gente. Lembrando que esse fórum ele é promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição interdenominacional e é nossa parceira aqui no lançamento da Bíblia Hebron, né? A Bíblia Hebron foi impressa na Sociedade Bíblica do Brasil, mas a SBB é uma sociedade interdenominacional, por isso ela reúne nesse fórum várias linhas do pensamento cristão para discutir juntos, na verdade, como o pastor Rost falou, o mesmo tema, que é a preocupação com os jovens e os adolescentes, engajar os jovens e os adolescentes na palavra de Deus. Exatamente. A Ruth também está aqui, dando um bom dia pra gente, a Fátima Pacheco e a Ângela Mello, e elas são do Rio de Janeiro. Estão lá, nos assistindo. Como é que tá o clima passando aí? Tá frio, gostoso? passando frio no Rio de Janeiro. Frio. Carioca não é muito fã de ventinho, não, do frio, não. Não tem como. Muito bom. E agora, gente, a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. E depois do intervalo tem o projeto da Junta Missionária de Pinheiros, que quer organizar 100 igrejas em 5 anos e tem últimos dias de inscrição, hein? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Dia do Adolescente Presbiteriano, celebrado no 4º domingo de julho. A gente vai conversar com o presbítero, coordenador da UPA da nossa Igreja Presbiteriana, Ricardo Machado. A gente vai saber qual é a programação, quais as ações da UPA programadas para esse segundo semestre que está começando. Você também pode participar com a gente lembra mais uma vez, deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Fique aí.
eu tenho uma convocação importante para você que é membro comungante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No próximo sábado, dia 31, entre 1 e 6 da tarde, e no domingo, dia 1º, entre 8 da manhã e meio-dia e meia, e depois entre 13 e meia da tarde e 7 da noite, estará acontecendo aqui na igreja a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novas lideranças. 20 candidatos a diáconos vão concorrer a 15 vagas e 2 candidatos a presbítero disputam uma vaga. A votação será inteiramente digital, mas você precisa estar presente para assinar a lista de votação. Os nomes dos candidatos já estão sendo divulgados em cartazes distribuídos pela igreja. Ore ao Senhor e venha participar desse momento importante na vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe esse processo e que tudo seja para a glória do seu reino. Olá, a partir de hoje você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de teologia reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Estamos de volta com Notícias do Bem. Agradecemos a sua participação. Você está aí ligadinho. Eu tenho que compartilhar esse comentário da Ângela, que ela colocou o seguinte. Primeiro, ela escreveu que ela agradece ao Senhor porque tem aprendido muito com toda a programação aqui da IPP-TV. E logo em seguida, no nosso intervalo, ela escreveu: até o intervalo é abençoado, não é mesmo, irmãos? Olha, é verdade. Tem boas informações no intervalo aí. Editora Hebron, os nossos cursos, os cursos de EAD da nossa igreja. Realmente são mais informações, né? Exatamente. Nosso espaço para poder divulgar todas as ações aqui da IPP. Gente, você já pensou em dar continuidade aos seus estudos e se especializar em uma pós-graduação cristã? Agora imagine a possibilidade de você fazer isso sem sair de casa. Que beleza! Sobre esse assunto a gente vai conversar com o coordenador do Centro de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, professor Fabiano de Oliveira, que está com a gente. Professor, obrigado pela sua disposição em participar com a gente nessa sexta-feira fria aqui em São Paulo, mas para falar desse tema tão importante, né, que é a pós-graduação, que é cada vez mais importante também no currículo de todos, não é isso, professor? Seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Muito obrigado, eu que agradeço, em nome do Centro de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, por essa oportunidade. De fato, hoje é inegável, não é, a importância de constante qualificação.
Em se tratando dessa oportunidade, né, que é o curso de Fundamentos para a Educação Cristã, trata-se de uma, digamos, de uma oportunidade imperdível para quem professa a fé cristã, para quem de se aprofundar, né, em aspectos indispensáveis da teologia, sobretudo da teologia reformada, dada a nossa confessionalidade, mas aplicada a um contexto como o nosso, que é um contexto plural, um contexto onde há a necessidade constante de diálogo construtivo, não é? Se insere muito dentro dessa realidade um tanto quanto delicada, mas ao mesmo tempo muito presente nos nossos dias, que é da relação entre fé, cultura, política, cotidiano, e esse curso vem exatamente suprir essa lacuna. Muito bom. E, professor, fala pra gente um pouquinho, porque a gente, quando fala de estudar, lembra de graduação em teologia, a gente já sabe que existe essa possibilidade. Mas explica um pouco mais sobre esses cursos de pós-graduação cristã. Fala um pouquinho pra gente. Acho que a gente teve um probleminha de comunicação com o professor, ele está falando sobre esse curso de pós-graduação. Voltou? O professor está de volta. O senhor ouviu a pergunta da Tainá, professor? Ouvi sim. Vamos lá. Então, o nosso Centro de Filosofia, de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, ele tem uma gama de cursos que vão desde a graduação até a pós-graduação stricto sensu. No nosso caso específico aqui, nós temos esse curso, né? Teremos outros, mas inicialmente esse curso mais diretamente voltado para o público cristão. Né? Então, o nosso curso de Fundamentos para a Educação Cristã, ele pretende exatamente municiar, instrumentalizar, teórica e metodologicamente, aqueles profissionais da educação que pertencem às nossas comunidades religiosas, né? E fazer isso, obviamente, a partir de princípios da tradição cristã, mais especificamente da tradição reformada. Tivemos mais uma vez um problema com a conexão. O professor Fabiano de Oliveira, que é coordenador do Centro de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, está falando com a gente a respeito dos cursos, né, de pós-graduação, especificamente desse curso de pós-graduação em Fundamentos da Educação Cristã. Professor, tivemos aí uma interrupção de novo, mas eu queria que o senhor falasse para a gente, então, a respeito do público-alvo, né? Quem pode participar desse curso? Precisa ter formação em teologia? Não precisa? Pode ter uma graduação em qualquer área? Enfim, quem é que pode participar? E qual é a grade de matérias? Qual é a grade desse curso? Então, qualquer pessoa, desde que tenha uma graduação, obviamente reconhecida pelo Ministério da Educação, pode ser potencialmente nosso aluno. Não é? Você não precisa ter uma graduação em teologia para cursar esse lato sensu, essa especialização em fundamentos para a educação cristã. Qualquer pessoa com uma graduação no MEC poderá fazê-lo. Né? Então, isso é uma oportunidade que não se estende apenas a pessoas com graduação na área de teologia, mas se estende a qualquer pessoa interessada numa inserção, digamos, mais relevante no âmbito da educação. Não é? Porque, veja, esse não é um curso voltado apenas para quem vai trabalhar com educação no contexto religioso, no contexto das comunidades cristãs. Esse é um curso voltado para quem, inclusive e sobretudo, já atua no âmbito da educação, não é cristão, tem lidado com todas essas demandas e desafios próprios da nossa sociedade, né? E deseja, digamos, uma inserção construtiva,
né? Tanto é que o nosso curso ele não tem um perfil, digamos, apologético reativo. Ele tem um perfil apologético construtivo, né? Dialogal. Esse é um grande ganho do nosso curso. Além de ter, digamos, o seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. Sobre a nossa grade, nós temos disciplinas desde as disciplinas que nós chamamos de históricas e bíblicas, por exemplo, fundamentos bíblicos da educação, raízes históricas da educação cristã, abordagens cristãs às áreas do conhecimento nas ciências humanas, educação e reforma protestante. Temos também aquelas disciplinas da área de filosofia, né? Que são as disciplinas como cosmovisão e educação, teoria do conhecimento, filosofia da educação, ensino confessional e diversidade religiosa, até, finalmente, as disciplinas pedagógicas, não é? Então, abordagens cristãs às áreas de conhecimento nas ciências exatas e biológicas, princípios pedagógicos, não é? Da educação cristã, teorias contemporâneas da educação, cultura digital e currículo, além da disciplina de aplicação de conhecimentos. Uhum. E quando a gente entende essa dinâmica, conhece essa grade, a gente percebe, né, cada vez mais a necessidade que nós temos de nos especializarmos, nós cristãos também, né? De nos especializarmos mais, de termos como lidar, né, com a nossa visão, a cosmovisão, né, dentro das nossas áreas profissionais, né? Foi daí que surgiu essa necessidade de investir nesse novo curso, de investir nessa área, professor? Exatamente, isso porque o momento exige. Nós temos vivido numa época, digamos, de muita polarização odiosa, de muita falta de diálogo, não é? Respeitoso. Então, esse curso vem exatamente suprir essa demanda, não é? De digamos, de uma orientação, digamos, no âmbito do espaço público, mas de forma construtiva, não é? Construindo pontos de contato. Não é? Ele evita exatamente o extremo do gueto, não é? Do gueto que se perde dentro digamos, das suas próprias idiosincrasias, não é? Que não dialoga, que não conversa, que não vê a necessidade, digamos, de uma inserção amorosa, misericordiosa e, ao mesmo tempo, proativa como cristãos na sociedade, mas evita também, digamos, o gueto do laicismo, que não vê lugar para um discurso cristão ou religioso no espaço público. Então, ele é exatamente, digamos, um... Travou de novo. A gente vai voltar com o professor daqui a pouquinho. Estamos só esperando restabelecer a conexão. A gente vai aproveitar para perguntar para ele a respeito das inscrições, porque a gente sabe que o período de inscrições está terminando. Já voltou, professor? Está com a gente? Ainda não? Estamos conversando, então, sobre essa formação de pós-graduação específica, né, para a teologia, para o ensino, né, da educação, para a educação cristã. Professor, de volta com a gente aqui. Eu queria que o senhor falasse, então, agora a respeito das inscrições. Na verdade, o período de inscrições para esse curso de pós-graduação e para todos os cursos, na verdade, né, de pós-graduação do Mackenzie no Polo EAD, esse período está acabando, né, professor? Quem se interessou pelo curso precisa fazer sua inscrição quanto antes, né? Exatamente. Para todos os efeitos, a data limite é hoje, não é? É possível, mas não é certo que haja, digamos, uma postergação desses prazos, mas a data limite, na verdade, se encerra hoje. Então, para quem está interessado em fazer esse curso, são 432 horas aula de curso, com professores especializados, capacitados.
Essa é a hora. Essa é a hora. Além desse curso, nós temos também docência na educação superior, não é? Que é um curso também muito tradicional, que nós mantemos aqui no CEFT, e nós temos também um curso novo, voltado também para o pessoal da educação básica, que é Fundamentos e Práticas Educacionais na Educação Básica. Então, todos esses cursos estão disponíveis, né? E todos eles, hipoteticamente, como o senhor falou, né? As inscrições devem se encerrar hoje, né? Para fazer a inscrição é muito simples. Sim. Só queria que o senhor reforçasse, né? Tem que entrar no mackenzie.br/EAD, é isso? Exatamente. Eu, inclusive, repassei aí o nosso contato, né? O nosso e-mail. Eu gostaria também, se fosse possível, de deixar até meu contato pessoal e o contato da nossa secretária, porque lá o nosso atendimento, nós somos muito acessíveis e o nosso atendimento ele chega quase a ser familiar. Olha. O Mackenzie é uma grande família, uma família presbiteriana, reformada. E nós estamos sempre muito acessíveis aos interessados nos nossos cursos. Então, eu gostaria de deixar também, posteriormente, aí, o nosso contato pessoal, tanto meu quanto da nossa secretária, Meire Rosendo. Pois não, professor, pode deixar os contatos. Ok, o meu contato pessoal, caso queiram falar comigo diretamente, por e-mail é fabiano.oliveira@mackenzie.br. O meu celular, né, eu tenho inclusive já recebido algumas manifestações de interesse pelo Zap, é 011 94 709 7239. Muito bom. E o nosso e-mail oficial é latocenso.ceft@mackenzie.br. Esse que está na tela aqui. Só lembrando, você que está assistindo a gente aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui pela nossa IPP-TV, né? Quando você for fazer a sua inscrição, mackenzie.br/EAD, na hora de fazer a inscrição lá na pós-graduação, se lembre de usar o voucher Polo Pinheiros. Você usando o voucher Polo Pinheiros, além de você ter um curso de excelente qualidade, além de você fazer parte da família Mackenzie, né, como o professor falou aí, você vai estar ajudando também as obras da nossa Junta Missionária de Pinheiros, uma vez que todo o lucro do Polo Pinheiros EAD do Mackenzie, aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é revertido para as obras da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então você, além de investir na sua formação, você também está fazendo o trabalho missionário diferencial do nosso polo, né, professor? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos no Polo Pinheiros um dos nossos principais parceiros nessa empreitada. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação. Foi ótimo a gente ter conversado aqui a respeito desse tema. Eu gostaria que o senhor reforçasse o convite, então, para quem está assistindo a gente, falasse mais uma vez dessas três opções, né? Dessa área de educação que estão disponíveis no Mackenzie através da pós-graduação e através do ensino à distância. Pois não. Nós temos aí um projeto muito promissor de cursos, mas no momento nós temos a oferta de 3 cursos, tanto no âmbito presencial, cujas inscrições também já se encerraram, como também no âmbito do EAD, que para as pessoas mais distantes é maior, para o pessoal que trabalha com educação básica, não é? Fundamentos e práticas educacionais na educação básica. Ok? Esse é um dos cursos, talvez o curso mais recente criado por nós. O outro é docência na educação superior, um curso tradicional já oferecido pelo CEFT já há bastante tempo. E educação cristã, como eu disse, um curso feito assim com muito carinho, com muito cuidado, para atender exatamente as demandas da igreja do século XXI frente à nossa sociedade. Não é? Então é um curso que representa uma proposta de diálogo construtivo a partir dos princípios evocados pela teologia reformada, sobretudo, não é? Em constante interação com as teorias clássicas e contemporâneas da educação. Eu acho que o profissional da educação,
ou aquele indivíduo que simplesmente pretende se aprofundar nesse assunto terá muito a ganhar se matriculando nesses nossos cursos, sobretudo nesse curso aí, Fundamentos para a Educação Cristã. Tá certo. Coordenador do Centro de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, professor Fabiano de Oliveira, participando com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem dessa sexta-feira. Professor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação conosco aqui. O prazer foi todo meu, eu que agradeço. Imagina, obrigado. Lembrando sempre mais uma vez, né? Você vai fazer a sua inscrição. Hoje aí é meio que o dia limite, mas dá tempo, é cedo ainda, mesmo que você esteja assistindo na reprise, ainda dá tempo, não tem problema não. Entre no mackenzie.com, mackenzie.br/EAD, mackenzie.br/EAD. Você vai lá na pós-graduação, escolhe o seu curso e não se esqueça de colocar o voucher Polo Pinheiros. É fundamental que você coloque o voucher Polo Pinheiros para que você possa participar também dos trabalhos missionários, para que, enfim, parte daquilo que você vai investir vá para as nossas obras missionárias. Exatamente. A Lídia Dickel tem mais um recadinho para gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Isso aí. E a Junta Missionária de Pinheiros lançou no início do mês o projeto 105, que quer organizar 100 igrejas em 5 anos no Brasil, a partir de congregações. E o prazo para envio de propostas está acabando. O projeto 105 Brasil da Junta Missionária de Pinheiros recebe até o dia 31 de julho os projetos das congregações presbiterianas de todo o país para se organizarem como igrejas. O projeto irá ajudar 100 comunidades em todo o território nacional em 5 anos. Bom, a todos que acompanham aí, né, nas mídias sociais e pela IPP-TV, o projeto lançado dia 10 de julho, 105 Brasil, tem recebido propostas de parcerias vindas do Brasil inteiro, de praticamente todos os estados, contatos, tira dúvidas, já estão protocolados já uma grande quantidade de projetos. Vai ser muito difícil o trabalho da junta, da diretoria, para escolher os 20 projetos que vão iniciar em 2022. Mas contamos com a oração, com a contribuição de todo o Brasil. Temos recebido muitas mensagens de apoio, gente orando por esse projeto. Se Deus assim permitir, agora em agosto, a junta, a diretoria vai analisar projeto por projeto para escolher os 20 primeiros que vão iniciar em 2022. Tem sido, de fato, um privilégio. Agradecemos todas as mensagens de carinho, apoio à Igreja de Pinheiros, à Junta de Pinheiros, por mais esse projeto missionário 105 Brasil. Tá certo, então ainda dá tempo de mandar, as congregações, as igrejas ainda têm tempo de mandar os seus projetos para serem analisados aí pela Junta Missionária de Pinheiros. Uma boa notícia, né? O novo Museu da Língua Portuguesa vai ser reinaugurado amanhã aqui em São Paulo. O espaço foi reconstruído após um incêndio em dezembro de 2015. As obras começaram em 2017 e foram divididas em 3 fases. A partir de 2019 foi realizada a implantação do conteúdo e das experiências, assim como a iluminação externa e a contratação da equipe. Instalado na histórica Estação da Luz, no coração da cidade de São Paulo, tem o maior número de falantes de português do mundo, o espaço celebra a língua como um elemento fundador da nossa cultura. O museu vai manter o perfil inovador, com ambientes ainda mais imersivos e mais tecnológicos. Em sua exposição de longa duração, o Museu da Língua Portuguesa vai ter experiências inéditas e outras anteriormente existentes que marcaram o público nos seus 10 anos de funcionamento.
Entre as novas instalações estão Línguas do Mundo, destacando 23 das mais de 7.000 línguas faladas hoje no mundo, Falares, apresentando os diferentes sotaques e expressões do idioma no Brasil, e Nós, da Língua Portuguesa, um caminho pela presença do idioma no mundo com os laços, embaraços e a diversidade cultural da comunidade de países de língua portuguesa. As principais experiências seguem no acervo, como a instalação Palavras Cruzadas, que mostra línguas que influenciaram o português do Brasil, e a Praça da Língua, que é uma espécie de planetário do idioma que homenageia a língua portuguesa escrita, falada e cantada, num espetáculo imersivo de som e também de luz. Já a exposição temporária de reabertura do museu, Língua Solta, traz a língua portuguesa em seus amplos e diversos desdobramentos na arte e também no cotidiano. Portanto, a partir de amanhã, Museu da Língua Portuguesa reaberto ao público. Vale a pena você entrar no site, vale a pena você dá um Google aí, Museu da Língua Portuguesa, você vai ter todas as informações a respeito da reabertura e, claro, também de como é que você pode garantir a sua visita, como é que você pode chegar ao Museu da Língua Portuguesa, como é que você pode garantir o seu ingresso nesse espaço tão bacana aqui da cidade de São Paulo. Eu e a Tainá com certeza iremos, não juntos, mas iremos em dias alternados para conhecer esse novo museu que é maravilhoso. Com certeza, vamos nos programar, já é uma atividade, né, para fazer em família aí no final de semana. Você já tem uma programação aí diferente para você curtir, sem contar que é linda, né? É, com certeza. É história, conhecimento, é beleza, é muita coisa e tá muito bonito esse trabalho. O projeto ficou lindo. Com muito certeza. Bom. E depois do intervalo, amanhã e domingo tem eleição de oficiais na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pois é, você vai ver como estão os últimos preparativos para a votação e daqui a pouco a gente fala também sobre o Dia do Adolescente Presbiteriano, celebrado no 4º domingo do mês de julho. Você vai ter todas as informações a respeito da volta das atividades dos jovens. Nós vamos conversar com o presbítero e coordenador da UPA, o Ricardo Machado, para saber tudo que está sendo preparado para esse segundo semestre. Você também pode participar com a gente aqui do Notícias do Bem. É muito fácil, deixa a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com você. O intervalo é rápido, a gente volta já, não saia daí. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade.
Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Olá! A partir de hoje, você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de teologia reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$ 100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de Ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui nessa sexta-feira fria em São Paulo. Aqui no estúdio está mais frio ainda. A gente está com notícias do bem, você sempre muito bem informado. Nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18 horas. Se você não pode assistir às 11h30, assista a reprise às 18h. Não tem problema nenhum, né, Tainá? A gente fica feliz do mesmo jeito. Ah, isso mesmo. Gente, eu quero aqui compartilhar a mensagem da Ruth Sobrinho, que ela hoje está comemorando, né, completando 55 anos de casada. Olha. E a Ângela Mello também. Ela parabeniza, né? É que ela falou 55 anos de casado, glória a Deus, parabéns, irmã Ruth. Eu já achei que as duas estivessem completando os 55 anos de casadas hoje. Isso é muito bom, né? Tipo, cada uma... Cada uma com seu marido, obviamente. obviamente. Seu marido, obviamente. Mas claro. falei, que coincidência, né? Mas que legal. Mas não, é uma só. É só a Ruth, né? É só a Ruth. Parabéns, Ruth. Deus continue abençoando a sua aliança todos os dias, viu? Isso é muito bom. Pois é, e a programação é extensa aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Além das programações do fim de semana, tem cultos de segunda a quinta-feira. É, exatamente. O objetivo é evangelizar e incentivar a igreja a fazer a obra missionária. E nós preparamos uma reportagem especial para a edição de hoje. Depois do trabalho, vale até uma foto para registrar o momento. Essa turma faz parte do grupo de voluntários que recepciona os membros e visitantes no saguão de entrada do templo. É muito gratificante. Eu me sinto assim privilegiada por ter essa oportunidade e só me faz assim querer servir mais ao reino de Deus. É um sentimento de gratidão, de amor também ao próximo, que é assim despejado, né, a cada vez que eu venho aqui para poder ajudar ao próximo, e é isso. Quem também serve é o Vinícius, que toca flauta na banda master da IPP.
A gente chega cedo para uma questão de organização, né? Até organização diaconal também, e a gente ensaia, né? Passa as músicas e tal. É legal, faz parte do serviço a gente ensaiar e se dedicar pro trabalho, né? A programação é extensa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A semana já começa com Conexão com Deus, a partir das 8 da noite nas segundas-feiras. Neste culto, o pregador foi o pastor Paulo Júnior, que ministrou sobre as características de um pastor bíblico. Pessoal com outros irmãos, frequente a casa de santos, abra sua casa para os santos, viva a vida comum com os santos, ajuda ele a pintar a casa, vai no velório com ele, ora junto com ele, chora, ri, vida comunitária. Por mais que você esteja a quilômetros de distância, fiquem próximos daqueles que moram mais próximo, porque ajuda mútua, conselho mútuo, exortação mútua, troca de testemunhos, isso tem uma força, um poder extraordinário. E João incita: tenham comunhão uns com os outros. Irmãos, essas são as marcas de um pastor. Eu espero que você possa ver elas, encontrar elas na minha vida, na vida do Arival, do Hernandes. Eu espero que você encontre ela na vida do seu pastor, da igreja que você está. Ah, pastor, não encontrei nenhuma dessas no pastor da minha igreja. O que você está esperando? Sai fora, vem para cá. Irmão, não tem nenhuma marca, você fica lá. Não, eu tenho dó dele, eu estou ajudando ele. Mas ele não está te ajudando, não. Se você não tem, procure uma igreja bíblica. Pastores, talvez a maioria está ouvindo e não é má, não é desonesta, não são esses lobos aí, mas apenas estão equivocados, deficientes. Se arrependa. Se arrependa do seu pecado, da sua má condução. Procure ajuda de outros pastores. Se matricule em um seminário. Compre bons livros. Reveja todo o conceito doutrinário da sua igreja. Muitos visitantes de outras denominações também visitam a IPP nesses cultos. Eu venho uma vez por mês, né? Na verdade, eu não sou membro aqui, mas eu sou convidada. Então eu venho toda a última terça-feira do mês e para mim é uma alegria, eu gosto muito. Nós nascemos para servir, então poder estar aqui servindo a Deus, compartilhando o que eu estou aprendendo e crescendo com as irmãs, é uma delícia, é muito bom. Eu cheguei na IPP através dos cultos da Mulher Esperança, que eu assistia toda terça-feira online. E também eu vinha de segunda-feira no Conexão com Deus, que a gente assistia muito o pastor Hernandes, eu e meu esposo. 17 de setembro de 2019, eu fiz um propósito com Deus de vir aqui toda Mulher Esperança presencial. E logo depois a gente se membrou na igreja e estamos aqui ajudando na obra de Deus, abençoando as pessoas e sendo muito abençoado por esse ministério. E assim, toda mulher da igreja PP deveria participar do Mulher Esperança com a gente aqui, porque é sempre muito abençoador. Jesus não despede a gente de mãos vazias. A gente sempre tem uma porção abençoadora para nossas vidas nesse dia. E sem falar que a gente está aqui junto com as mulheres, orando pelos pedidos, orando por nossos filhos, pela família, pela igreja e pelo Brasil. Mas a programação não para por aí. Nas terças, quartas e quintas, os cultos continuam com propostas de aconselhamento e missionárias. Na terça, o culto Mulher Esperança, promovido pela SAF, começa às 2h30 da tarde. Já na quarta-feira, o Restaurados pela Palavra é dirigido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico, a partir das 8 da noite. E na quinta, também a partir das 8 da noite, tem o culto à Grande Comissão, com o objetivo de evangelizar e incentivar a igreja a fazer a obra missionária. Alô você, meu amigo, meu irmão, eu quero convidá-lo a participar dos cultos semanais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos uma agenda no domingo com 4 cultos, com a escola dominical, mas muitos irmãos não têm conseguido se inscrever, vir. Por isso que nós estamos na segunda-feira com Conexão com Deus, às 20 horas. Na terça-feira, às 14h30, Mulher Esperança, um culto específico para as mulheres. Também, na quarta-feira, Restaurados pela Palavra de Deus,
É um culto que trabalha justamente essa libertação, é um culto que é dirigido pelos pastores que trabalham na área de aconselhamento bíblico. Então, venha às 20 horas. E também, na quinta-feira, nós temos o culto A Grande Comissão, que é um culto que tem 2 objetivos: evangelizar, pregar o evangelho, mas também motivar a igreja a fazer a obra missionária. Então, não perca a oportunidade. Nós temos tido assim experiências maravilhosas de bênçãos, de edificação nos cultos semanais, ok? Segunda, quarta e quinta, 3 dias à noite que nós temos culto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha só, né? E terça também, mas é terça-tarde. Terça é à tarde. Mulher Esperança. Só tá faltando fechar sexta. Tá feito o convite, né? Você pode vir qualquer um desses dias, lembrando só de fazer a inscrição. Aliás, falando em inscrição, deixa eu lembrar o pessoal, as inscrições estão abertas para os cultos e para a escola dominical de domingo. Então você está acompanhando a gente aí, aproveita, abre o aplicativo da IPP ou entra no site ippinheiros.org.br, garanta logo a sua vaga para os cultos e para as escolas dominicais desse final de semana. As inscrições já estão abertas. Exatamente, então participe. Aí lembrando também que tem culto sábado à tarde para os adolescentes. Então você que tem um filho adolescente e quer que ele conheça o ministério, né? Acesse a UPA IPP aqui no Instagram, que a inscrição é feita por lá ou pelo WhatsApp. Mas tem a programação fechadinha durante toda a semana. Com toda certeza. Eu não posso deixar de compartilhar uma mensagem aqui do Fernando Trindade. Ele está toda a programação, ele participa aqui com a gente e ele tem colaborado com a previsão do tempo lá no sul. Ele colocou o seguinte: estou no intervalo lagarteando no sol e acompanhando a IPP TV. Tempo bom, sol e frio em Porto Alegre, em Porto Belo, em Santa Catarina. Boa. 12 graus registrando lá agora, né? 12 graus tem que lagartear mesmo, tem que ir lá pro solzinho e ficar lá paradinho assim, só ver se esquenta um pouco. Muito bom, é isso mesmo. E vamos nós aqui continuar na programação, então, aqui e passar a programação da nossa tarde aqui na IPP TV, logo depois do Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde. O nosso Marcos Melo traz os destaques do programa de hoje pra gente. Você consegue mudar? Este é o tema do Conversa da Tarde de hoje. Para você que já passou por várias tentativas de mudança e se sente frustrado por não conseguir ver na sua própria vida mudança de atitudes, nós vamos ter um bate-papo aqui nessa tarde, sempre à luz da Bíblia, para conversarmos sobre isso. O Conversa da Tarde começa às 1h30, ao vivo, logo após o Notícias do Bem. Eu espero por você. Até lá! É isso mesmo, então já continua, acabou aqui, ó, permaneça porque tem Conversa da Tarde com Marcos Melo. E a eleição para oficiais da IPP acontece neste fim de semana. Serão escolhidos 15 diáconos e um presbítero. Pois é, o repórter Matheus Santos está ao vivo lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros para trazer todas as informações, os detalhes da programação que começa amanhã. Matheus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem, tudo certo? Como é que estão os preparativos finais aí? Boa tarde, Tainá, boa tarde, Quirino, boa tarde a todos que acompanham Notícias do Bem. Já estão na reta final, né? Neste sábado, dia 31 de julho e domingo, dia 1 de agosto, tem eleições de oficiais ao presbiterato e ao diaconato aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Poderão votar os membros comungantes, ou seja, aqueles que já fizeram a pública profissão de fé. O local de votação será aqui no auditório, em frente ao templo, e seguirá todos os protocolos de biossegurança. Sobre isso, eu vou conversar agora com o seminarista Samuel Lopes, que vai trazer mais informações sobre esse processo, um processo novo, né, Samuel? Eu já lhe pergunto, então, como é que vai funcionar todo esse processo aqui? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Matheus, esse é um novo método, né, aprovado pelo Supremo Concílio para agilizar na votação, e principalmente nesse período de pandemia, né, que teve algumas restrições, limitações, e para ter o funcionamento normal da igreja, né, e abraçar esse novo processo. É simples dele. A pessoa, o membro comungante, como você disse, vai chegar aqui no auditório, vai ser direcionado por algum diácono para vir na sua mesa para assinar o seu nome, a lista de chamada, e o mesário em si dará uma senha para essa pessoa e ele fará a votação. Com o próprio celular, né? É importante que as pessoas venham com o seu celular, o smartphone,
Aí votem, pega a câmera do celular, aponte para o QR Code que vai estar numa mesa do outro lado ali, e aí ele faz a votação. É simples, bem intuitivo, você escolhe, as letras são grandes, tem imagem dos candidatos, para facilitar saber quem era, que às vezes a gente conhece por apelido, mas não por nome. Então tem a imagem da pessoa, tem um apelido também. Então vai ser bem simples. A pessoa escolhe o seu candidato a presbítero, faz a votação e escolhe o seu candidato aos seus candidatos ao diácono. São 15 vagas para o diaconato. Então a pessoa escolhe, clica e, enfim, é simples, rápido e prático. Perfeito. É importante ressaltar que teremos aqui alguns auxiliares para as pessoas que não são habituadas com a tecnologia. Exatamente. A gente vai estar separando algumas pessoas para estar dando esse auxílio de como fazê-lo, né? Lógico que o voto é intransferível, o voto é secreto, mas aí se algum tiver dificuldade com o processo em si, eles vão dar o direcionamento adequado para que a votação seja realizada com sucesso. Ao presbiterato, 2 pessoas concorrem, pode votar uma vez, mas ao diaconato são 20 concorrendo a 15 vagas. Pode votar mais de uma vez? Como é que é isso? Para o presbítero, realmente é apenas um candidato, né? Então você tem que escolher um candidato dos 2. Mas para os diáconos você vai ter que escolher 15 candidatos, até 15 na verdade, né? Se você quiser votar, por exemplo, em branco, você é só não votar em nenhum, não selecionar nenhum dos candidatos, e você clica lá em votar e vai aparecer branco, vai aparecer a confirmação, e você clica assim em confirmar. Mas se você quiser votar em 3, 4, 5, também não tem problema. Até 15 você escolhe, e o sistema bloqueia depois dos 15, né? Você escolhe os 15 que você acha que é uma pessoa adequada para o cargo, e você seleciona eles e aperta votar e confirma. Perfeito, Samuel, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Nós vamos aí exibir para vocês agora uma tela para apresentar os candidatos ao presbiterato. Vamos lá. 2 pessoas concorrem ao presbiterato. São o Milton Flávio Moura, ele está candidato à reeleição, e Rafael Neves Dias. Ao diaconato, vou falar agora para vocês o nome de quem está concorrendo à reeleição. São, então, Antônio Mendes de Carvalho, Dejalma Santos Júnior, Hélio Camarinho, José Silva de Oliveira, José William dos Santos, Rodrigo Gualano Luiz, Uziel Gonçalves, Vinícius Sanaiotti, Wallace Alexandre do Nascimento. Então estes concorrem à reeleição. A eleição agora, ao diaconato também, Ademar Fernandes Freire, Cristian Antônio do Couto, Fernando Oliveira Marques Cera, João Batista Zaiden Neto, José de Barros Freitas, José Sérgio Boldrin Fonseca, Luiz Aparecido Caruso Neto, Marco Antônio Barbosa e Marco Aurélio Sampaio, Mariel Oliveira do Nascimento e Sérgio Araújo Santo. Qual que vai ser o horário de votação? Tá aí na tela também para vocês. No sábado, dia 31 de julho, a partir das 13 horas, então aí o horário que será aberta o processo aqui de votação, a Assembleia Geral Extraordinária, com a presença do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que é o pastor titular e também presidente do conselho aqui da nossa igreja, e vai até às 18 horas. Depois, no domingo, dia 1 de agosto, começa às 8 da manhã e vai até às 19 horas. Só que aí vai ter um intervalo entre meio-dia e 30 e 15h30. Este processo de votação será aqui então no auditório 1 e 2, né, que os 2 auditórios, e terá aí toda a presença, seguirá todos os protocolos de biossegurança. Então, né, não há desculpa aí para não conseguir vir votar, terá auxiliares aqui, não é preciso fazer inscrição. E a gente lembra que é um processo, que é um passo importante aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque são oficiais que serão eleitos aí para o trabalho de servir o reino de Deus. Então, importante que se você é membro, comungante, então, membro aquele que já fez a pública profissão de fé, né, não importa a partir dos 12, 11 anos, já fez a pública profissão de fé, já pode vir votar, então, neste sábado ou no domingo, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Volto com vocês aí no estúdio. Bom, Matheus, obrigado pelas informações aí. Portanto, todo mundo com um compromisso marcado nesse final de semana, os membros comungantes aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom fim de semana de trabalho para o Matheus. A gente volta a falar com você na segunda-feira, viu, Matheus? Tchau. Bom fim de semana. Tchau, Matheus. E agora, né, nós estamos com a Lídia Dickel para dar um recadinho para a gente ali, um recadinho bem importante para nós.
Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Boa, recado dado. E no Notícias do Bem de hoje tem a nossa coluna de Direito do Consumidor. É isso mesmo, a advogada Cristina Lombardi fala sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor neste domingo. Olá! Na coluna de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua relevância para os consumidores, para o direito do consumidor. Quais são os impactos dessa lei na nossa vida? Essa lei, ela é a chamada LGPD. Talvez você já tenha ouvido essa sigla, já tenha lido por aí falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem se falado bastante dessa lei nos últimos meses, porque embora ela tenha sido publicada em 2018, ela só entrou em vigor no ano passado, em 2020, no meio da pandemia. E, na verdade, ela entrou em vigor no sentido de se tornar obrigatória, de que as normas passassem a ter a vigência realmente, a ter valor, a serem obrigatórias para as empresas teriam que fazer determinadas adequações, né, principalmente nos seus sites e em qualquer sistema de captação de banco de dados pessoais, os dados pessoais dos consumidores, dos clientes, dos indivíduos, né, dados que a gente preenche, nome, e-mail, telefone, os documentos da gente, né, para fazer uma compra, para fazer um cadastro. E embora ela tenha entrado em vigor em 2020, as empresas tenham passado a ser obrigadas a adotar essas condutas, ainda não há, né, até hoje não existem, não está em vigor a parte das sanções, das punições para as empresas que infringirem as normas dessa lei. E isso vai passar a acontecer agora, a partir do dia 1º de agosto. Semana que vem entra em vigor o capítulo das sanções, da fiscalização das condutas das empresas. E essa lei, ela ela já existe um sistema semelhante no exterior e aqui no Brasil ela foi publicada em 2018 e ela veio para disciplinar o uso dos nossos dados pessoais, o uso dos bancos de dados, dos cadastros que as empresas captam quando você vai fazer uma compra ou algum tipo de cadastro para ter acesso a algum serviço ou qualquer coisa que você informa os seus dados de cliente, os seus dados de contato, os seus dados pessoais, porque de fato existiram e ainda existem muitas infrações e muito mau uso. Recentemente houve vazamentos de dados, houve um vazamento de dados do Serasa que foi muito divulgado, foi uma situação de um impacto, de uma abrangência muito grande, e a gente sabe que isso pode nos causar danos, porque hackers e pessoas mal intencionadas podem obter os dados e fazer operações em seu nome, e causarem toda sorte de danos tendo seus dados pessoais. E então, o que é importante? Do ponto de vista das empresas, é importante estar ciente de que chegou no limite do limite do limite, agora não tem mais como, precisa se adequar. A gente já tem visto que diversos sites têm colocado aqueles termos de condições, termos de aceitação, termos de uso de dados para você clicar quando você vai acessar um site, mas não é só isso, tem muita coisa que precisa ser feita para que a empresa possa se adequar aos termos da LGPD. E agora vamos passar a
a existir medidas de fiscalização das empresas, dos sites, de todos aqueles que detêm bancos de dados, de cadastros de consumidores, vão ser fiscalizados, e isso vai ser objeto de sanção, de punição em caso de descumprimento. São penas pesadas, são multas altas, são penalidades realmente relevantes, então é importante que quem detém qualquer tipo de banco de dados de terceiros pare um pouquinho, entre em contato com equipe em que entenda do assunto para ver se se o seu banco de dados está recebendo tratamento de segurança e de proteção adequados. Do ponto de vista dos consumidores, tem coisas que a gente precisa entender. Que, em primeiro lugar, não é simplesmente o fato de que você, quando acessa um site, coloca os seus dados, tenha qualquer tipo de menção ali de que ao acessar esse site, ao prosseguir utilizando o serviço, você está concordando com o uso dos seus dados, etc. e tal. Isso a própria lei diz que esse tipo de cláusula genérica é nula de pleno direito e que você isso não quer dizer que você de fato está concordando com um uso indevido dos seus dados e que depois você não tem o que fazer, tá? O que acontece é que as empresas precisam, um site confiável, um site correto tem que ter um devido tratamento dos dados pessoais das pessoas que se cadastram. Só é válido aquele tipo de termos e condições que muitas vezes a gente clica sem ler, né? Está escrito li e concordo com os termos e condições, a gente clica simplesmente para poder fazer o que precisa e ninguém leu. Mas o fato é que existem requisitos e você precisa ter uma área de usuário, uma área de acesso na qual você possa, inclusive, se descadastrar e não ficar recebendo, por exemplo, e-mails, ficar recebendo propagandas, SMS ou WhatsApp, o que quer que seja, de contatos com propagandas. Você tem que ter essa possibilidade. E uma coisa importante que é interessante notar é que mesmo que você seja cliente da empresa, por exemplo, você é cliente de uma operadora de telefonia celular, você é cliente da operadora para o serviço de celular. Isso não quer dizer que ela tem direito de usar os seus dados para te mandar qualquer tipo de propaganda e de serviços dela. Você pode não ter interesse naquilo, você tem direito a se descadastrar, a pedir para não receber propagandas, não receber e-mails, não receber contatos, não receber um incômodo indesejado. E isso, inclusive, a partir do momento em que as sanções estiverem em vigor, isso vai ser fiscalizado pelo próprio PROCON. Você não só tem o direito de requerer isso perante a empresa, né, para que seus dados sejam preservados e que não sejam divulgados nem entre empresas do mesmo grupo, nem para outros serviços, outro tipo de marketing da própria empresa, mas também no caso de um abuso, ou seja, de uma infração legal a esse dever, o consumidor tem direito, inclusive, a buscar o PROCON para que os seus dados sejam adequadamente tratados, para que a sua privacidade, os seus dados pessoais sejam preservados. Então, essas coisas a gente é importante, é legal a gente ter conhecimento, saber quais são os direitos, saber que haverá uma fiscalização e que o consumidor ele não é uma vítima indefesa do spam que tem que ficar recebendo 1 milhão de informações indesejadas. É importante ter esse nível de consciência para que a gente vá desenvolvendo uma cultura de preservação dos nossos dados pessoais, especialmente no ambiente que a gente tem hoje, em que o ambiente virtual e principalmente as transações financeiras online são cada vez mais recorrentes, para que a gente se preserve de danos e de divulgação de dados indesejados. Tá bom? Essas são as informações, as orientações de hoje, e a gente se fala na próxima semana. Tchau, tchau. Combinado, Cris. Obrigado pelas boas informações, né? Excelente. Eu acho que esse é um tema bem atual, assim, e que realmente ainda preocupa muitas pessoas. Então, com certeza. Muito bom. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia do Adolescente Presbiteriano, celebrado no 4º domingo de julho.
nós vamos conversar com o presbítero e coordenador da UPA da IPP, Ricardo Machado, para saber qual a programação e as ações da UPA para este segundo semestre. Você está com a gente? Você também pode participar. Deixa a sua pergunta, faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com você. O Notícias do Bem vai para o intervalo. É jogo rápido, daqui a pouco a gente de volta com muito mais informações. Continue com a gente. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta com Notícias do Bem. Agradecemos você, a sua participação, por estar aqui com a gente acompanhando nossa programação. Agora eu começo com uma pergunta. Você conhece a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes? Pois é, a gente vai conversar agora com o presbítero e coordenador da UPA da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Ricardo Machado. O presbítero está aqui conosco para falar sobre o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, para falar também a respeito das programações que estão marcadas para acontecer nesse segundo semestre. A volta das atividades acontece amanhã. Presbítero, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo para a gente falar sobre o trabalho com os adolescentes. Boa tarde, uma alegria grande estar aqui com vocês, ainda mais falando desse tema que mexe tanto com o meu coração. É verdade. Presbítero, eu queria que você começasse contando para a gente então um pouco a respeito da UPA da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Como ela está organizada hoje, quais são os trabalhos que vocês desenvolvem aqui na UPA? A UPA é um ministério da Igreja Presbiteriana, né, e na Igreja Presbiteriana de Pinheiros nós temos também aqui o trabalho com os adolescentes, que visa a gente atrair os adolescentes para poder crescer na fé, né, ou seja, através tanto do aproveitamento deles, né, ou seja, de criação de amizades, né, de aprendizado da palavra, de busca de Deus através da oração, como também ter a oportunidade de estimulá-los a ser missionários, né, levando a palavra de Deus para os seus amigos e para aqueles outros adolescentes, né, que estão envolvidos com ele no dia a dia fora da igreja.
Muito bom, presbítero. E assim, nós vimos que as atividades já estavam retornando, né? Os cultos aos sábados, ainda assim, aquele sistema híbrido, presencial com transmissão. Mas agora fala um pouquinho pra gente como é que vai ser essa programação, retorno de todas as atividades, né? Eu acho que eles estavam sentindo falta desse momento, não? Demos uma paradinha agora no mês de julho, né? Sempre julho e janeiro a gente dá uma parada no período de férias. Voltaremos amanhã, né, com programação presencial e simultaneamente passando também pela IPPTV, né, às 16 horas. Então, todo sábado, às 16 horas, nós temos programação pela IPPTV e presencial. É um momento onde a gente tem o IAI. IAI é Encontro de Adolescentes na Igreja, né, e essa programação ela tem uma parte, né, de louvor, palavra, né, e depois uma parte de comunhão, onde a gente, de alguma forma, adere todos os conceitos, né, e as necessidades pelo momento que estamos passando, de pandemia, né, tem toda a dinâmica de distanciamento, fazemos toda a parte de comunhão com distanciamento, que não é algo tão trivial, mas estamos utilizando, por exemplo, brincadeiras de perguntas e respostas, onde eles ficam em algum lugar ou no próprio templo, né, sentados com distanciamento, né, mas ali tem uma parte onde eles conseguem interagir, competir, ou seja, fazer algumas coisas que estão atreladas à idade, né. Na UPA a gente abrange adolescentes de 12 anos até 19 anos incompletos, né, ou seja, 18 anos. Além disso, nós temos também, né, grupos de discipulado, onde a gente separa meninos de meninas, né, de 2 a 5 adolescentes, né, com um discipulador, né, e ali é um momento de conversação, de falar de crises, de tirar dúvida, né, sempre com uma leitura prévia, né. Temos a escola bíblica dominical, né, dividido também em 2 faixas etárias, né, de 12 até 15 incompletos e de 15 até 19 incompletos, nos quais a gente estuda a Bíblia num ciclo de 3 anos e meio. Então o adolescente que entra, né, com 12 anos e vai sair lá com 19 anos para a mocidade, ele consegue ler a Bíblia toda 2 vezes, uma vez uma Bíblia num aspecto cronológico, na outra vez cristocêntrico, né, vendo Jesus através dos livros, né. A gente está voltando agora à escola bíblica, estamos começando novamente Gênesis, então você que é adolescente ou tem filho adolescente, que queira participar conosco, né, ou seja, estamos iniciando Gênesis agora, então uma oportunidade dele começar a leitura bíblica. Temos lives durante a semana, uma live de oração na quarta-feira, né, live que eles mesmos promovem, e na parte da palavra a gente tanto traz pregadores, né, pastores, para poder falar sobre temas específicos, usuais, né, temas escolhidos pelos próprios adolescentes, como também temas polêmicos, como também, né, a gente utiliza os próprios adolescentes em algumas programações para eles falarem, né, e aí eles já vão, de alguma forma, se capacitando, né, para poder cumprir a missão que foi deixada para todos nós. Com certeza. Agora, presbítero, a programação vai continuar sendo híbrida, né? Vai continuar sendo presencial com transmissão pela IPPTV. Agora, é importante que eles estejam presentes até para esse momento posterior de comunhão, ainda que uma comunhão controlada, vamos dizer assim, que deve ser um desafio, inclusive, né? Porque você separar adolescente, eu sei que não é fácil, viu, Não só o controle, como a criatividade. Pois, né? Manter adolescente a 1 metro... Tem que ser algo diferente. Manter adolescente a 1 metro de distância não é fácil, não. E nesse formato, né? Mas só de estar junto, né? Mesmo que sem a aglomeração, né? Para eles já é algo fantástico, né? Ninguém está aguentando mais, né, esse distanciamento, e para eles a situação fica até um pouco pior, né? É verdade. E, presbítero, fala um pouquinho pra gente, assim, onde eu vi que tem uma programação bem extensa, né, durante a semana e no fim de semana também, mas como que a pessoa tem acesso a tudo isso? Onde ela consegue se inscrever ou participar? Como que é o contato, né,
da UPA, para que outras pessoas também possam ter acesso e possam vir de alguma forma participar, integrar a equipe, né? Tem adolescentes. Nessa pandemia vimos que muitas famílias chegaram até a igreja, né? E com certeza ali sempre tem um jovem, tem um adolescente. Como que eles fazem para poder participar, né, desse grupo? A maneira mais fácil de nos acompanhar e ficar sabendo tudo que vai acontecer é através do Instagram, @UPAIPP. Então, semanalmente, todas as atividades da UPA estão lá. No Instagram também a gente tem versículo do dia, né? Tem quiz, ou seja, tem uma série de outras ações, né, de engajamento deles, né? Ou seja, na UPA, através da rede virtual. Então, indico aí, né, você colar conosco lá no Instagram, né, e ficar conosco na UPA. Né? Tá certo. Agora, presbítero, nós no começo do nosso Notícias do Bem de hoje, inclusive, nós falamos a respeito da importância do engajamento dos jovens na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, enfim, no exercício do Evangelho na vida. Isso vai ser tema, inclusive, de um fórum da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu queria que o senhor reforçasse também essa questão, né, da importância de nós, enquanto pais e mães, envolvermos os nossos filhos adolescentes, porque nós, como pais, ainda temos uma responsabilidade nesse momento da vida dos nossos filhos, a importância de nós levarmos os nossos filhos para esse caminho e também o despertamento, né, dos adolescentes, porque a gente sabe que muitas conversões acontecem exatamente nesse período em que eles estão na UPA, né? A Bíblia nos ensina, né, desde a infância, né, a ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Então, tipo, no caminho, né? Então, você vai caminhando com ele e vai ensinando. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui, né, que os filhos são herança do Senhor, né? A Bíblia reforça isso também, nos ensina sobre isso. E se é herança, a gente tem que cuidar, né? Então, tipo, esse é um papel prioritariamente dos pais, né? Tanto ensinar no caminho, no dia a dia, né? Não abrir mão dos princípios do culto doméstico, do exemplo, né? Ou seja, de algumas coisas que são vitais, né, para os seus filhos, para os adolescentes nessa jornada. E tratar os filhos de fato como algo precioso, como uma herança, como algo que precisa ser uma herança. A gente busca também multiplicar, né? Então, olhar que a fé do seu filho ela precisa ser multiplicada e nós temos papéis importantes nisso. Por outro lado, a gente tem a igreja aqui, né, nos quais nós acreditamos, né, na palavra inerrante de Deus, e a gente é focado na palavra, tanto que a nossa escola bíblica dominical a gente não usa revista, né, a gente usa a palavra, a gente estuda a palavra, né. No YouTube você tem as aulas lá, que você pode pegar as aulas e reassistir, inclusive, as aulas com os seus filhos, né. A gente tem movimentos de oração, a gente crê, né, na comunhão com Deus, a gente crê, né, que Deus é um Deus que nos ouve, que age ao nosso favor, e que a oração, né, ela serve para poder gerar experiências com Deus, né, na trajetória dos nossos jovens e adolescentes, né. Então a gente caminha aí nessa linha, né, comunhão, e a gente crê também, né, no composto dos mais velhos apoiando os mais novos. Então, a gente tem o discipulado para isso, né, e uma preocupação grande aqui, né, com a essência desses meninos. A gente não trabalha com eles apenas para eles conhecerem a Deus, mas para eles cumprirem o propósito que foi dado para eles, né, de serem propagadores, de serem testemunhas, né, do Evangelho, né, de serem testemunhas daquilo que aconteceu na vida e na história deles, né, de mostrar transformação através das atitudes e falar do Evangelho através da pregação da palavra, que foi a mecânica, né, que o Senhor deixou para nós. Uhum. E, presbítero, o dia do adolescente foi no quarto domingo, então, né, foi o último domingo agora que foi comemorado o dia, né, do adolescente presbiteriano. Mas fala um pouquinho pra gente como será a programação de amanhã, já deixa o convite também aí para quem quiser participar. Você adolescente aí de 12 a 19 anos incompletos, são super bem-vindos. Amanhã vai ser um dia especial, né? Teremos uma programação na igreja,
né? Começa às 16 horas, né? Vai ter um louvor super interessante, né? A gente vai ter oportunidade de estar adorando ao Senhor juntos e depois uma palavra. Amanhã, como o dia do adolescente, a gente vai ter algumas provocações, né? O tema de amanhã é um tema cadê a centésima, né? Baseado aí nas preocupações que a gente deve ter com o outro, né? E a missão de sair do egoísmo, de pensar em si, de pensar naquilo que está bom, naquilo que está confortável, mas a gente se doar, né? Ter atenção máxima aí no que está faltando, né? Olhando para o próximo e olhando para a nossa história como Cristo olharia. Tá? Eu queria que você falasse um pouco a respeito também do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Você falou que o Instagram, inclusive, é o principal canal de comunicação, né, da UPA, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Na verdade, uma estratégia também, que cada vez mais esses jovens estão ligados nesse mundo virtual, nessa coisa das amizades virtuais e tal. Então, é extremamente, cada vez mais importante que a liderança esteja atenta a isso e que utilize essas ferramentas também para evangelização e para acompanhamento também dessa garotada, né? Perfeito, a gente acredita nisso, né? A gente acredita que eles são super criativos, né? Ou seja, que eles estão super envolvidos com o que está acontecendo, super antenados, né, nos movimentos que o mundo tem proporcionado, tanto positivos como negativos, e a gente quer que eles estejam inseridos para poder fazer a diferença, para poder mostrar que dá para poder andar com Jesus, né, e ter, né, alegria, né, e ter prazer, né, em fazer diferença na vida dos outros, né, e ter uma vida, né, que agrade a Deus. Muito bom, presbítero. Vamos reforçar então o convite para o Instagram e lembrando que até quero fazer parabenizar, né? Porque a página é muito bonita e são os próprios adolescentes que cuidam, né? Sempre com devocionais, sempre com uma meditação diferente, um recadinho. Eles são muito criativos e mandam muito bem nesse trabalho. É uma alegria, né? Estar com eles. A gente tem várias áreas na UPA, então tem gente que está envolvida com comunicação, tem gente que está envolvida com evangelização, tem gente que está envolvido com oração, né? Tem gente que está envolvido com a parte de teatro, para poder utilizar através de peças pequenas, né? A pregação do evangelho, né? Gente que está envolvido com louvor, temos 3 bandas, né, e a gente estimula o tempo todo eles a estarem aprendendo instrumentos, porque tem a questão do momento do louvor, tem a questão do ensaio, tem a questão de estar junto, interagindo, né, então tudo que for para eles estarem aglutinados, reforçando a fé e reforçando a amizade entre eles, a gente acha que é um bom caminho. Presbítero, só para reforçar aqui, lembrando que muitas vezes temos alguns adolescentes que têm aquela dificuldade de socialização, às vezes eles ficam, não quero ir, ou a EBD dá um jeitinho ali, mas é vídeo. Qual a importância dos pais, de forma sábia e amorosa também, incentivar a vinda dos filhos, né? Incentivar a participação dos adolescentes, né? Na igreja mesmo, durante os cultos e, claro, também, né? Durante esses momentos de comunhão entre eles, né? É fundamental, né? Essa participação, essa parceria com os pais, né? E a nossa crença, né? Que o nosso papel como pai e mãe, né, é levar, é garantir a presença, crendo que uma hora o Espírito Santo vai tocar no coração deles e coisas novas vão acontecer, né? Tem momentos que eles não querem estar, tem momentos que eles preferem, né, estar fazendo outras coisas, mas quando chegam acaba que eles gostam, né, eles vivenciam momentos especiais com outros adolescentes, e depois a trajetória vai ficando mais fácil. A gente também quer nos colocar aqui como parceiros, né? Se você é pai ou mãe e o teu filho de alguma forma, né, tem falado, né, que está se sentindo deslocado, que não está, né, inserido, no contexto geral, então, ou seja, nos sábados a gente tem
tido mais ou menos nesse período de pandemia um número reduzido, mas mesmo assim são em torno de uns 60 adolescentes, e acaba que mesmo tendo atenção a gente não consegue pescar, né, quem que pode estar um pouco fora do contexto. Então, fala com o nosso time, comigo e com todos os outros que estão envolvidos, que a gente de alguma forma aqui vai contribuir, né, para a aceleração, né, desse convívio, né, e para ele de alguma forma estar cada vez mais engajado aqui na UPA, tá? Olha só que bênção, fica o convite aí, gente. Quero compartilhar, presbítero, uma mensagem que encaminharam aqui pra gente no chat, pra ti, né, pra você mesma. O Gessé Gomes, ele escreveu: presbítero Ricardo, parabéns pela sua dedicação neste grupo de adolescentes, que o soberano Deus continue a te abençoar. Então, essa foi uma mensagem encaminhada aqui pelo Gessé Gomes e, né, por isso eu gostaria de compartilhar, aproveitar esse momento. Tá certo. Presbítero, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente no nosso Notícias do Bem de hoje, falando a respeito da UPA, falando a respeito da retomada dessas atividades e, claro, né, da importância de estarmos sempre muito atentos, né, com os nossos adolescentes. Obrigado pela sua participação. Deus continue abençoando esse ministério. Obrigada, presbítero. Amém, amém. Obrigado, Gessé, obrigado vocês. E amanhã, 16 horas, na IPP. Tá certo. Lá, e a gente pega as informações lá pelo @UPAIPP no Instagram. Um abraço. Muito bom. Encontro marcado, né, Tainá? Exatamente. Adolescentes todos lá. Já tem programação, viu, adolescentes, para este fim de semana, neste sábado. Então, já está anotado na agenda. Já avisa aos pais, olha, tem o compromisso. Sábado, por favor, me deixe na IPP. Lembrando que também, olha, nós não falamos, mas também está aberto para jovens até de outras denominações. Já estiveram aqui presentes, alguns marcando presença, vieram visitar e gostaram muito da programação. Todos os adolescentes são, com certeza, muito bem-vindos. Muito bom. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Né? Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde você quiser no canal IPP Play. Acesse aí youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Não deixe de compartilhar, é claro, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito, 24 horas por dia na internet. Agora você fica com Marcos Melo e seus convidados especiais no Conversa da Tarde. A gente se vê na próxima edição do Notícias do Bem. Segunda, a gente está aqui. Bom fim de semana. Deus abençoe a sua vida. Bom fim de semana. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.